minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Denis Bezerra. Muito obrigado pelo convite para poder estar hoje no meio de pessoas tão ilustres que eu tanto considero, e uma palavra especial, obviamente, para o Dr. Alexandre Calas, que há muitos anos sigo o seu trabalho e é para mim uma referência. E eu vou um pouco dar nota daquilo que o movimento Stop Idadismo tem tentado fazer em Portugal e a partir de Portugal. E estar nesta comissão, obviamente, também é uma oportunidade interessante para nós mostrarmos um pouco do que estamos a tentar fazer e, eventualmente, poder também servir de pistas ou de alguma inspiração para outros trabalhos que possam vir a ser feitos. Vou então tentar compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver. Creio que agora estará ok. Pronto, e agora sim. E, portanto, vou explicar muito rapidamente como é que surgiu o movimento Stop Idadismo. Portugal é um dos países mais envelhecidos no mundo, neste momento o quarto país mais envelhecido no mundo, rapidamente tornar-se-á o terceiro país mais envelhecido no mundo, e temos uma questão, além do processo de envelhecimento, que tem que ver também com a não substituição das gerações, ou seja, nascem muito poucos bebés em Portugal. E por isso, também para nós, e dar essa palavra, são muito bem-vindas todas as pessoas que vêm das várias geografias, incluindo, obviamente, do Brasil, porque muito precisamos de todas as pessoas que escolhem também o nosso país e Portugal para viver. E o primeiro alerta para um país envelhecido como o nosso é um estudo que foi feito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que se chama Portugal Mais Velho, e em que deram nota de algumas questões, desde logo uma conquista da humanidade, uma conquista em Portugal do Sistema Nacional de Saúde, uma conquista social, uma conquista também, por não dizer política em Portugal, que é termos uma esperança média de vida bastante alargada, devíamos encarar e festejar, mas o que acontece, infelizmente, não é isso. Ou seja, continuamos a olhar ainda para as pessoas mais velhas de uma forma, de um modo, com um olhar estigmatizado, olhamos para estas pessoas como alguém que representa uma carga, às vezes até uma inutilidade para a sociedade, e esse é um problema que, no limite, como diz a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, leva inclusivamente a formas de exclusão, de marginalização e de maus tratos estes que têm vindo a crescer também durante este período da pandemia. E há aqui um dado que eu acho que importa falar, e acontecem e ocorrem em maior grau e em maior medida e com maior incidência no seio das famílias. E este é um ponto que nos deve fazer, de facto, refletir. Em Portugal, nós ainda temos como célula forte a família, como é evidente, continua a ser o nosso porto de abrigo, mas também é aí que os idosos são mais maltratados. Portanto, este foi o nosso primeiro alerta, foi este estudo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Depois disso, com o contexto da pandemia, que agravou, como também já falou há pouco o Dr. Alexandre Calas e os restantes colegas, este estigma em relação às pessoas mais velhas, e nós tivemos pessoas de responsabilidade no mundo, desde logo a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, porque é até nutro simpatia, porque acho que tem vindo a fazer um trabalho interessante, mas que chegou a dizer, em março ou abril de 2020, que apenas e só com base num número, portanto, na idade, em Portugal a pessoa é considerada sénior, idoso, mais velho a partir dos 65 anos, portanto, que apenas e só com base neste contexto que as pessoas poderiam ter que ficar fechadas em suas casas até ao final do ano. E eu pergunto, por exemplo, um casal em que um tem 64 anos e o outro tem 65 anos, um poderia sair, outro não sairia. O que é facto é que recuaram nessa posição, mas essa ideia esteve na ordem do dia. E depois ouvimos também no Texas o vice-governador a dizer que, de facto, na verdade, os norte-americanos estão dispostos a morrer para salvar a economia. E isto num país evoluído como são os Estados Unidos, uma referência para muitas pessoas, deve-nos fazer pensar. Eu tenho aqui, são só uns segundinhos, eu vou tentar passar este vídeo. É possível que não passe o som, mas o que importa, eu peço, é que olhem para as legendas, porque é esse fator que poderá fazer a diferença, que é o que aconteceu também no Reino Unido. E o Dr. Alexandre Calas está neste momento no Reino Unido, segundo percebi, e eventualmente terá também acompanhado este caso. Vai passar agora a legenda.
E este é, de facto, o ponto. Ou seja, também na Europa, na velha Europa, não é? Que nós entendemos que é muito civilizada e que temos muitas coisas boas, e temos, este foi o pensamento que durante muito tempo levou, se calhar, a que não fossem tomadas as medidas preventivas e de atuação com efetividade. Isto aconteceu, de facto, na Europa e no Reino Unido. O segundo alerta veio exatamente da Organização Mundial de Saúde, que lançou este relatório mundial sobre o idadismo, e aquilo que nós percebemos, e isto já foi dito também pelos anteriores colegas, é que o idadismo é uma forma de discriminação que é generalizada, é silenciosa, invisível e normalizada. E estes pontos são absolutamente determinantes, porque, de facto, nós não vemos, não queremos ver, não temos capacidade de ver, e a sociedade, no fundo, normaliza este preconceito que é, na verdade, o terceiro preconceito que mais vitima pessoas no mundo depois do racismo e do sexismo. Com uma diferença, de facto, de racismo e de sexismo que todos nós vamos ouvindo falar, não está resolvido esse problema, como é evidente, continuamos a ter esses desafios, não nos enganemos, mas de idadismo e de preconceito em função da idade, pouco ou nada se ouve falar. E já foi também tocado aqui pelos anteriores colegas, e este ponto é muito importante, e julgo que aqui, obviamente, se calhar com níveis distintos, mas na Europa também acontece. Portugal, no quadro da União Europeia, é um país pobre, portanto, além de ser um país pequeno, portanto, nós temos cerca de 10 milhões de habitantes, não é? Que é um número que numa das vossas cidades tem, se for no Rio ou em São Paulo, tem muito mais habitantes, e cerca de 20% dos portugueses são pobres, não é? E, portanto, os envelhecimentos, ou a forma de envelhecimento e longevidade não é igual para todos, porque obviamente não é a mesma coisa envelhecer em Lisboa ou envelhecer em São Paulo. E não é a mesma coisa envelhecer com capacidade financeira e económica ou envelhecer sem recursos económicos. Não é a mesma coisa envelhecer sendo homem e sendo mulher, e este ponto deve também ser tido em atenção e em consideração. E eu costumo fazer aqui esta sequência, porque eu acho que é juntar, no fundo, a interseccionalidade de uma série de discriminações que podem acontecer, não é? Se a pessoa é mulher, se é uma mulher velha com demência, uma mulher velha com demência pobre e negra, de facto estão reunidos todos os ingredientes para a exclusão, para a marginalização e para o preconceito ser absolutamente potenciado. Portanto, como eu já disse há pouco, a Organização Mundial de Saúde lançou este estudo e que, no fundo, veio trazer à tona aquilo que nós também já sabíamos, e a discriminação não incide só sobre as pessoas mais velhas, também incide sobre os jovens, sabemos isso, mas a questão é que a força com que incide sobre as pessoas mais velhas é muito maior do que sobre as pessoas mais jovens, até, e ainda com uma questão, e isso o Dr. Calacho muitas vezes diz, o jovem vai deixar de o ser, vai também tornar-se o adulto, vai envelhecer. A pessoa mais velha já não volta para trás no tempo, não é? E, portanto, percebemos isto, uma boa parte das pessoas já sentiu ou foi vítima de preconceito pela sua idade. E tem consequências, obviamente, como já foi dito também, do ponto de vista da saúde física, mental, e este é um ponto importante que eu acho que os governos, os Estados devem ponderar e pensar do ponto de vista do trabalho que deve ser feito na prevenção. É que, de facto, também tem um custo económico, não é? Porque se o preconceito prejudica a saúde e o bem-estar das pessoas, significa que vai ter que haver mais cuidados de saúde, tem um custo, como sabemos, e uma carga elevada. Portanto, é uma reflexão que eu entendo que os Estados devem fazer. O nosso país, Portugal, tem uma proposta de estratégia para o envelhecimento ativo e saudável de 2016, que deveria estar a ser implementada entre 2017 e 2025, mas, na verdade, ninguém sabe o que é feito dessa proposta de estratégia. Deve estar na cloud de alguém, na pendrive, não sabemos, de facto. E isso é essencial, que existam políticas públicas. Eu não digo que pensem em longevidade, mas se calhar pensem o percurso de vida das pessoas e os vários momentos e os vários estágios que nós temos ao longo das nossas vidas. Uma das novidades que o relatório trouxe, pelo menos para nós, foi que dá indicações do que é que nós podemos e devemos fazer individualmente, enquanto organizações do terceiro setor, enquanto governos, enquanto empresas, para combater o idadismo. E focam aqui, no fundo, 3 estratégias. Uma que tem que ver, obviamente, com as políticas públicas e com a legislação, que se deve ajustar à nova pirâmide demográfica, como foi mostrado há pouco pelo colega, que está praticamente invertida. Depois, também já foi referida a importância da educação, portanto, através de atividades educativas e através de atividades intergeracionais, que pontualmente vão acontecendo, mas que não são ainda estruturadas. Ou seja, estas atividades intergeracionais que juntam pessoas de diversas gerações ainda não estão devidamente estruturadas e não são, e esse é um ponto importante, devidamente apoiadas e financiadas para que possam ocorrer. Então, o que é que nós tentámos fazer foi criar uma plataforma online muito simples em que tivéssemos informação credível
através dos organismos públicos que possam existir, através de estudos científicos, que nós conseguimos reunir para que as pessoas possam perceber melhor o desafio que temos pela frente e o que é que podemos fazer, cada um, volto a dizer, cada pessoa, no seu ativismo, na sua cidadania e as organizações. Fomos também, ao longo dos tempos, fazendo aqui algumas ações de sensibilização. É evidente que a pandemia teve muitas coisas más, mas teve alguns pontos positivos, desde logo o que estamos a fazer hoje. Seria muito complicado, se calhar, estar no Brasil a poder colaborar e a dar um contributo, e hoje, para nós, é já comum podermos estar à distância a fazer e a colaborar e a aprender, que esse é um ponto também fundamental, que foi o que eu aprendi com todas as comunicações que já foram feitas anteriormente. Portanto, ações de sensibilizações nacionais e internacionais, mas houve para nós um marco que foi fundamental, que foi o dia 30 de abril de 2021, em que nós organizámos e realizámos, no fundo, a primeira atividade do movimento ibero-americano Stop Idadismo. E para nós foi fundamental reunirmos estas pessoas pela sua importância. Tínhamos na altura a senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, o representante de Portugal na ONU, tivemos também a Laura Canet, que é representante do movimento Stop Idadismo em Espanha, e tivemos connosco o Dr. Alexandre Kalash, o que a nós nos deu uma responsabilidade grande, o facto de ele ter aceitado o nosso convite e de participar neste nosso primeiro momento do movimento Stop Idadismo. E foi também, já falado aqui pelo Dr. Alexandre Kalash, e é prova de que a sociedade civil, quando se junta e quando tem um propósito, pode de facto levar à mudança. Foi também, e por isso eu destaco, porque fizemos aqui na altura também uma live com o Dr. Kalash, foi possível reverter, portanto não vou repetir, o Dr. Alexandre já o disse, mas foi possível reverter aquela decisão da Organização Mundial de Saúde que queria inserir a doença, considerar a velhice uma doença. Bom, então, como eu disse, temos feito algumas ações em vários pontos do país e também muito direcionadas para as escolas, para os municípios, no Brasil para as prefeituras, tentando sensibilizar para este ponto e para esta questão. Um dos pontos que nós também temos algum orgulho em termos feito, e daí a questão da língua portuguesa, é que estes relatórios, quando foram lançados em março de 2021, não existiam em língua portuguesa. Só existiam em língua inglesa, francesa e julgo espanhola. E nós, humildemente, enviámos comunicados, entramos em contato com a entidade e dissemos, nós estamos disponíveis para, obviamente não somos tradutores profissionais, mas estamos disponíveis para tentar fazer uma aproximação à língua portuguesa, porque há muitas pessoas a falar a língua portuguesa e faz todo o sentido que estes materiais, que são ótimos e que estão disponibilizados na campanha O Mundo para Todas as Idades, portanto, foi lançado exatamente pela Organização Mundial de Saúde, que possam estar em língua portuguesa para chegar a mais pessoas. E foi isso que fizemos. Trazemos alguns materiais que agora estamos a difundir e que estão, obviamente, disponíveis para quem os quiser utilizar com base neste relatório que foi realizado pela Organização Mundial de Saúde. E aqui um ponto também importante, e voltando a dia 30 de abril de 2021, porque foi também nesse primeiro momento de trabalho que nós tivemos enquanto movimento que o Dr. Alexandre Kalash lançou o desafio, e foi um desafio forte, de ser criada uma Liga Ibero-Americana para enfrentar o idadismo, para que possamos ser, de facto, anti-idadistas. E fruto desse trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, obviamente muito com a sua liderança, já está a ser feito trabalho exatamente para a criação desta liga e já há muito trabalho que está a ser feito no terreno. Esperamos que ela se efetive e que possa atingir os objetivos que se pretendem, que é, de facto, cada um no seu país, mas nesta comunidade ibero-americana da língua portuguesa, da língua espanhola, podemos construir, de facto, comunidades para todos, independentemente da sua idade. E aqui, no fundo, são os países que se uniram logo naquela primeira iniciativa que tivemos. E depois, agora entrando já aqui, naquelas ações que a Organização Mundial de Saúde diz que devemos fazer. Então, o que é que nós tentámos fazer? Foi, obviamente, se calhar nem somos uma gota, se calhar somos uma nanogota no oceano. Mas o que é que procurámos fazer? É quando as eleições autárquicas, procurámos chamar a atenção de todos os eleitores para os partidos, para os candidatos que apresentam, de facto, propostas que lhes possam interessar e que lhes digam respeito. Obviamente somos apartidários, não fazemos a defesa de nenhum partido, como é evidente. Aquilo que nós dizemos é que estejam atentos e verifiquem se as propostas são ou não do vosso interesse. E tentámos também falar e sensibilizar os vários candidatos para a necessidade de haver políticas públicas nacionais, mas também municipais, para o envelhecimento ativo e saudável e, essencialmente, para se combater este estigma associado aos mais velhos. Houve também, porque o nosso governo caiu, porque o Orçamento de Estado não foi aprovado, houve eleições e o que nós fizemos também foi
de todos os partidos que tinham assento parlamentar, ir ver quais foram os seus programas políticos e na nossa plataforma publicarmos os programas que cada um dos partidos tinha, que no fundo possam tocar este aspecto que é o percurso do envelhecimento ativo e saudável, mas também de um percurso de vida e que possa permitir que todas as pessoas, independentemente da sua idade, sejam cidadãs e cidadãos de pleno direito. E, curiosamente, por exemplo, há um partido que tinha, e tem, com certeza, que o programa manter-se ao mesmo, uma linha. Uma linha. E, portanto, quem decide, e em Portugal, mais de 20%, cerca de 25% das pessoas têm 65 e mais anos, portanto, obviamente, se unirem, se lutarem pelos seus direitos, terão muita força. E, portanto, devem fazê-lo. Cada um de nós, independentemente da sua idade, porque, efetivamente, todos envelhecemos todos os dias, portanto, não é para o outro, como disse há pouco, como disseram, é para mim também, é para todos nós. Porque se não defendemos hoje estas questões de uma comunidade para todos, amanhã nós também vamos ser vítimas disto mesmo. Portanto, se não for pela comunidade, que seja por um motivo até egoísta, mas vamos fazer, vamos arregaçar as mangas e não, nós temos muito esse hábito, ficar no café a dizer mal do político, ficar no café a dizer que não fazem nada. Não, as pessoas estão lá porque foram eleitas. Nós temos é que ser exigentes e também lançar as nossas propostas. O que é que fizemos mais também, ainda com o anterior governo, para tentar sensibilizar os governantes à data? Tivemos reuniões em 3 secretarias de Estado, da Cidadania, Igualdade, da Educação e também do Desporto e Juventude, de modo a podermos dar nota daquelas são as nossas preocupações e o que é que nós entendemos que poderia eventualmente vir a ser feito para melhorar este contexto em Portugal. Lançámos também uma petição a partir de Espanha e em Portugal também, porque o movimento surgiu em Espanha, como disse, que pode ser assinada por todas as pessoas e convido exatamente a que o façam, pela não discriminação pela idade, e está em versão língua espanhola e língua portuguesa, portanto, quem for falando de língua espanhola pode fazê-lo, em change.org, pode encontrar, e se concordar com os tópicos que lá temos, se fizer o favor de subscrever, ajudará também a que possamos chegar mais longe. E a nossa primeira ferramenta, se assim podemos dizer, o nosso primeiro produto, foi a criação de um calendário, exatamente porque entendemos que é a partir da educação que se pode fazer a diferença. É a partir da cidadania ativa e a partir dos mais jovens que nós entendemos que podemos mudar o mundo, podemos mudar o paradigma vigente neste momento. E aquilo que fizemos foi tentar aprender com quem já teve sucesso. Por exemplo, a prevenção rodoviária em Portugal ou as questões da sustentabilidade ambiental, que quando investiram nos mais jovens, quando investiram nas crianças, venceram. E esse foi o nosso trabalho. É evidente que só conseguimos distribuir cerca de 3.000 exemplares dos que aqui temos, com uma família multigeracional, multiétnica, mas para nós já foi uma grande alegria e uma grande vitória. Esperamos que agora no próximo ano consigamos chegar a mais gente. E agora os grandes objetivos que nós temos aqui em Portugal, são objetivos, são desiderados, vamos ver se vamos ou não ser capazes de o fazer, que é criar em Portugal a Associação Stop Idadismo, que é dar força ao movimento, porque temos às vezes dificuldades logísticas de todo o tamanho, até para podermos ser recebidos, mas é um movimento, o que é, enfim, criar um selo que possa ser aplicado nas empresas, assim podemos dizer, anti-idadistas, que têm práticas anti-idadistas, desde logo tem uma linguagem não discriminatória. Eventualmente procurámos fazer a formação de líderes dos RH. Hoje tivemos uma feira em Viseu dedicada à empregabilidade e ao empreendedorismo e tivemos um painel de trabalho dedicado ao emprego e ao empreendedorismo 50 mais. E percebemos bem que faz sentido trabalhar nessa área, porque havia muitas pessoas com 50 mais e posso dizer, deve ter sido as primeiras vezes que aconteceu, em que nós normalmente brincamos aqui, que é, passamos à segunda questão, que ninguém quer fazer a primeira, não é? Mas o que é de facto é que foi muito participado e as pessoas deram nota do preconceito que sentem na pele quando são despedidas pela idade ou quando não são contratadas apenas e só por terem uma determinada idade. E depois, obviamente, sedimentar as parcerias nacionais e internacionais e este é um ponto, vamos ver se vamos conseguir fazê-lo, que é reunir com os grupos parlamentares exatamente para perceber quem está neste momento no governo se está ou não a cumprir com o seu programa e quem está na oposição perceber o que é que está a fazer para que possam ser também aplicadas as suas medidas. Aqui mesmo, praticamente para terminar, foi também para nós muito feliz que uma rádio nacional, que é a Rádio Renascença, que é a emissora católica, tenha um programa de rádio com as 3 da manhã. São estas 3 senhoras que aqui estão, que são 3, posso dizer assim, comediantes, temos programas que gozam um bocadinho com toda a gente, e andaram pelo país, e durante 3 dias visitaram 15 cidades, fizeram cerca de 2.000 quilómetros, o que para nós é uma enormidade, e
com um slogan que foi o combate ao preconceito em função da idade e à pobreza dos mais velhos. E vou sublinhar novamente a questão da pobreza, porque ainda hoje disse isso, Portugal tem quase pleno emprego, há 20 anos não tinha tão poucas pessoas desempregadas, mas tem um problema, é que essas pessoas trabalham, têm 1 ou 2 empregos, mas continuam pobres e não saem da pobreza. E sabemos também que as pessoas, quando são pobres e chegam a velhas pobres, a dureza da pobreza é muito, muito forte. E, portanto, este programa foi para nós uma alegria que viesse para a rua, que estivesse na estrada e que tocasse este tema. E mesmo para terminar, há uns dias atrás, talvez há 15 dias atrás, não sei muito bem, fizemos também uma live com diversos colegas, alguns do Brasil e de Moçambique, tendo como mote a língua portuguesa, no fundo foi isso, mas, obviamente, com a agenda, vou dizer assim, oculta de falar das questões também da longevidade, de falar das questões do preconceito. E para nós foi bastante emocionante, posso dizê-lo, que foi ter colegas de Moçambique a participar. E nós às vezes pensamos, é evidente que se não é prioridade na Europa a questão da longevidade, muito menos será provavelmente nos países africanos. Mas fomos contactados por estes colegas do Fórum Internacional da Longevidade em Moçambique, julgo que é assim que se designa, e que querem fazer coisas, é assim. E, portanto, querem em outubro lançar também o movimento Stop Idadismo em Maputo. E nós, ok, mas o que é preciso? Não, é preciso a vossa boa vontade e vocês são livres de fazer o que entenderem, não é? E o que é certo é que já no dia 15, no dia da consciencialização da violência sobre a pessoa mais velha, eles fizeram uma exposição em Maputo, fizeram uma pequena conferência também em Maputo, chamando a atenção para este facto. E, portanto, para nós já nos deixa muito satisfeitos, que é percebermos que, com os nossos parcos recursos, conseguimos ir fazendo crescer aqui o nosso movimento. E para terminar mesmo, deixo a capa de uma revista portuguesa e a minha questão é, quando olhamos para a capa, julgo, mas obviamente cada um poderá ter a sua apreciação, que ninguém ousa dizer, ou dificilmente, que esta senhora é velha e gorda. Mas o que é facto é que a Inês Castelo Branco, que é uma atriz muito conhecida em Portugal, conceituada, disse isto, escreveu, não sei se conseguem ler ou não, mas eu vou ler. Obrigado, revista Luxwoman, estava naqueles dias, quando ela fez esta sessão fotográfica, em que me sentia velha e gorda. Mas acabou por ser tão bom fazer esta sessão, uma equipa bonita e boa onda, e afinal tinha saudades de fotografar e, como ela diz, tinha saudades do mar. E pelo amor de Deus, não me escrevam, só falta o sorriso, já não há paciência. E vendo isto, eu que sigo a Inês no Facebook, as redes também têm isto, partilhámos na página de Stop Idadismo a capa da Inês, dizendo assim, Inês, você é uma pessoa que todos nós admiramos, continua bonita, continua elegante, não tenha esse pensamento sobre si própria, até porque acaba por ser um certo autoidadismo, e pensámos, bom, e ela vai nos expulsar e vamos deixar de ser amigos dela, não é? Ou seja, vai nos expulsar da sua página. Não. O que aconteceu foi, e isso também nos deixou orgulhosos, portanto, vale a pena chamar a atenção de uma forma educada, como é evidente que é assim que deve ser, devemos ser educados e compreensivos, e o que ela escreveu foi, eu de facto estava num dia que me sentia assim e não tive a percepção de que aquilo que eu estava a escrever poderia influenciar negativamente outras pessoas. Porque, efetivamente, se esta mulher se sente velha e gorda, não é? Então, o que é que eu vou dizer? Não é? Que tenho, se calhar, mais 30 ou mais 40 quilos. Ou o que é que uma pessoa que tem mais uns anos pode dizer? E ela própria depois fez um post a alertar para esta questão e a dizer que, de facto, é importante sentirmos bem connosco próprios, apesar de podermos ter um ou outro dia em que não nos sentimos tão bem. E, portanto, muito obrigado. Eu espero não ter passado o tempo, porque eu descontrolei-me aqui um bocadinho. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns por esta iniciativa. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Dr. José Carreira, por trazer essa iniciativa aí em Portugal, que com certeza é fundamental para